Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A palavra de Deus vem sempre repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa a todo momento. Por quê? Porque ela se repete. Ela se repete porque ela não muda, então ela é repetida, ela é falada e refalada, porque a todo momento a palavra e as coisas do mundo também, elas são repetidas, elas vêm disfarçadas, revestidas de atratividade, de coisinhas boas, mas é sempre para enganar. As coisas que vêm pela influência do inimigo de Deus, elas vêm de uma forma, depois vêm de outra, mas sempre com a maldade embutida ali. E se a todo momento essa palavra deles, do mal, está sendo divulgada, está sendo levada, influenciando as pessoas, se está dominando e cativando as pessoas, a palavra de Deus também ela tem que vir, né, para alimentar aqueles que dela querem se alimentar. Essa palavra de Deus é aquela que diz que a gente está livre, que Deus deu livre-arbítrio para tudo. Para a gente não acreditar em Deus, se eu quiser eu posso não acreditar em Deus, se eu quiser eu posso falar que Deus não existe, que é mentira das pessoas. Se eu quiser eu posso acreditar na evolução, que tudo se originou através do Big Bang e os astros continuaram desde então no mesmo lugar onde ele está, a distância do Sol para a Terra, todas essas coisas, e que existe uma metamorfose ambulante onde seres que não existiam na criação de Deus passaram a existir ao longo do tempo, que acontecem mudanças. Então, eu não creio na criação, né? Se eu quiser, eu não sou obrigado. Deus não nos deixou ninguém obrigado a nada. Ele nos deixou livre e ele nos dá a instrução. Se nós quisermos seguir essa instrução, ele diz que nós teremos bons resultados. Então eu estou livre aqui porque Deus quer, porque Ele quis que eu estivesse livre. Ele não quer controlar robôs, Ele quer pessoas que amem de coração, que atenda a Ele, que siga Ele por vontade própria, porque Ele nos criou assim, com vontade própria, né, com livre-arbítrio. A gente tinha apenas uma pequena lei, uma única lei, né, que dizia, não, não faça aquilo, se fizer, você certamente morrerá. Mas hoje em dia a gente precisou de mais leis por conta disso, porque a gente errou e aí adquiriu essa tendência de se corromper, e aí para isso a gente tem que estar a todo momento se alimentando dessa palavra de Deus. Então, de lá para cá foi preciso nascer muitas outras leis, Deus criar muitas outras leis, fala não faça também isso, não faça aquilo, mas é sempre a mesma coisa. É não fazer aquilo que vai te trazer o resultado, as consequências ruins para você mesmo. Então é um Deus que cuida de todos nós. Ele cuida que ele nos deixa livre, né? Eu tô livre aqui para admirar o Satanás, a inteligência que ele tem, as obras dele. Mas isso, essa inteligência foi o próprio Deus que deu, pois foi ele que criou todas as coisas e ele criou também esse que hoje é o inimigo dele. Quando Deus criou, ele era assim, inteligente porque veio de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom no seu tempo. Só que ele se corrompeu e ele hoje usa isso para maldade. Infelizmente, ele não quis a orientação de Deus, ele quis seguir um próprio caminho, se fazer o inimigo de Deus. E aí a inteligência continua com ele porque Deus criou assim e Deus dá a permissão para que ele use essa inteligência para o mal, para matar, roubar e destruir. Só que isso não é para sempre, porque aquele que veio para destruir esse programa e esse projeto da destruição da humanidade, aquele lá diz que está tudo consumado e que virá o reino dos céus, trazendo a prosperidade para todas as pessoas que nesse reino for morar. Então, eu estou livre aqui para tudo, para dizer que Deus para entender e para pensar e para ter fé que Deus é bonzinho, que aceita todas as pessoas do jeito que elas estiverem, que Deus é amor, que não precisa a gente mudar nada, que essa coisa de se arrepender e voltar não precisa, porque Deus vai salvar todo mundo, né? Que se eu quiser eu posso pensar que Deus não vai julgar, que não tem o dia do juízo final, posso pensar que não tem inferno, que as pessoas apenas se acabam e pronto, e aí acaba o sofrimento, e por isso a gente tem que correr atrás do, das, do conforto, da vida boa, dos prazeres agora, enquanto é tempo, porque a vida é curta. Se eu quiser, eu posso acreditar em tudo isso. Então, eu estou livre para acreditar nisso. Mas aí, Deus está em todo momento nos alimentando e nos colocando em nosso coração essa fé de que há algo muito maior e muito melhor que ele tem reservado. Ele diz que coisas que os nossos ouvidos não ouviram, mente nenhuma alcançou, nossos olhos não viram, estão reservados para aqueles que amam a Deus. E eu acredito nessa palavra.
Porque acredito, porque estou livre, eu não sou controlado por ele. Não é a minha vontade, não é eu, não é ele quem determina que eu tenho que fazer isso, né? Ele não é um Deus controlador, ele é um Deus que quer que a gente vá até ele através do amor, através da dependência, através da gente entender que a gente não é nada sem ele, que precisa dele, da sua presença, da sua orientação a todo momento. Então, se eu quiser me tornar um gay, sei lá, virar outra pessoa, eu vim ao mundo de um jeito, eu quiser mudar, eu estou livre para tudo isso, estou livre para todas as coisas. Mas o próprio Jesus veio para dizer que existe erros, que todos pecaram e que existem os erros. E ele esclareceu quais eram os erros, as coisas erradas, e que as pessoas precisam se arrepender e voltar, né, para o caminho de Deus e mudar seus corações, aquebrantar, pedir perdão, mudar e andar no caminho de Deus, como fez o filho pródigo, que se arrependeu, né? Tinha perdido tudo lá e estava sofrendo, mas aí se lembrou na casa do pai que até mesmo os empregados dele tinham uma comida muito melhor do que a dele e um trabalho mais leve. Ele ficava cuidando daqueles porcos lá, comendo o pão que o diabo amassou, já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas o pai depois o recebeu com uma festa. Então, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Se nós ele diz que todos erraram e o erro, o pecado, ele traz consequência ruim, que é o nosso sofrimento. O sofrimento é consequência dos nossos próprios erros. E aí, quando a gente voltar, ele fará uma festa por cada um que voltar, né, para o caminho dele, para o lado dele, ali, para viver junto dele. Que tem muitos lugares na casa dele, ele está apenas preparando esses lugares, por quê? Porque o lugar para cada um será dado de acordo com cada pessoa, segundo o seu galardão, pois nós seremos julgados de acordo com as nossas próprias obras. Ele dá as instruções, o livre-arbítrio, e nós faremos obras. Se nós cruzarmos o braço e não fizer nada, nós estaremos praticando a obra da omissão, mas estamos praticando, estamos vivendo. E isso vai servir como resultado no dia do julgamento. Então, toda árvore que não der bom fruto, né, será cortada. Então, aqui der frutos ruins e aqui não der fruto de jeito nenhum, né, segundo o seu talento, aquele que enterrar o talento, ele não terá, não terá um bom resultado, né? Ele será cortado e lançado a fogo, pois Deus buscou nele ali alimento, plantou e voltou para colher e não achou nada. Então é desse Deus que a gente fala, dessa palavra, que as pessoas só veio a cura, o médico, porque existiam os doentes, só veio aquele Redentor por causa dos pecadores que não conseguiam se livrar sozinho da tendência do pecado, do mal, que traz as consequências ruins e a morte. Então, teve que vir esse plano de Deus aí, Jesus vir para morrer por todas as pessoas, para poder a gente ter a oportunidade de estar, né, de continuar do lado de Deus, de continuar, né, vivendo o seu propósito original, que é a vida com abundância, um paraíso, com pessoas sadias na terra. E aí para isso a gente tem que espontaneamente, obedecendo, seguindo, utilizando-se do nosso livre-arbítrio para decidir que a gente quer, tem fé nesse Deus, nessa cura, nesse plano, e que a gente quer seguir desse lado, e mesmo sabendo que agora a gente terá aflição muitas vezes, mas que terá um resultado melhor lá na frente quando essa promessa for concretizada em nossas vidas através do reino dos céus. Essa promessa de uma vida com abundância, onde não haverá pessoas roubando, nem matando, nem destruindo, não terá cerca elétrica, não terá médico, não terá todas essas pessoas, e aí as pessoas trabalharão bem menos, porque não precisa de todas as pessoas trabalhando tantas horas como a gente, né? Lá ele diz que o fardo é leve e o jugo é suave, então as pessoas serão perdoadas, porque elas perdoarão também. Então quem crê nisso, né, nessa palavra de Deus, está bloqueado, né, toda aquela palavra que vem distorcida, que vem falando que Deus aceita todas as pessoas, que Ele é bonzinho, que é amor, e que não precisa a gente se preocupar. Se não precisasse, Deus não teria elaborado esse plano, né, onde Jesus veio a primeira vez, deixou a gente fazendo algo aqui. O nosso comportamento aqui, esperando por Ele, deve ser de uma forma voltada em alinhamento com a vontade de Deus, com as suas instruções, procurando fazer sua vontade, saber o que agrada a Ele, porque é de acordo com as nossas obras que nós vamos ser julgados. Então, não existe isso de Deus salvar todo mundo, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, e na história de Deus teve civilizações sendo destruídas, cidades sendo aniquiladas, não pela vontade de Deus, mas porque o mal destrói por si só.
elas, como consequência, chegaram naquilo. Deus avisa sempre antes, mas se as pessoas teimar na maldade, teimar no caminho errado, elas batem a cara contra o muro lá na frente. Sempre foi assim. E agora ele está avisando que vai voltar uma segunda vez e que a gente precisa estar preparado, vigiar. Ele deu alguns sinais que aconteceria e muitos desses sinais estão acontecendo. Basta a gente olhar aí a nossa volta para quê? Por quê? Para a gente perceber qual é esse dia? Não, para a gente estar preparado a qualquer momento. A gente não sabe o dia que o ladrão vem para entrar na nossa casa, então a gente tem que estar preparado a todo momento. Se a gente soubesse o dia, a gente colocava um cadeado, contratava ali, se a gente tiver dinheiro, muitas seguranças, né? Então, o reino dos céus ele virá, né? Quando Jesus voltar para estabelecer, ele virá de repente. E aí a gente tem que estar preparado para isso, vigiando a todo momento e para isso se alimentando da palavra de Deus, que nos orienta, nos instrui a todo momento, que bate a nossa porta ali entrando, né? E aí se a gente abrir, ele entrará e ceará com aquele que abriu a porta, que tem ouvido para ouvir e que tem fé nessa palavra e que precisa desse Deus, que entende que precisa e que entende que tem que se arrepender e voltar, e que existem muitas coisas erradas, que todos erraram, pecaram, e que todos precisam da cura e que Deus não aceita todo mundo. Essa é a verdadeira palavra, né? E que não é por a gente sofrer que a gente vai ter uma vida boa lá na frente, e nem também é para a gente fazer coisas boas que a gente vai ter uma vida de salvação diante de Deus, né? Perante Deus, mas pela própria vontade dele, e a gente vai procurar fazer o bem, né, e no caminho certo apenas por querer provar que a gente está desse lado, por a gente estar salvo é que a gente tem no coração essa vontade de seguir esse caminho estreito e fazer as coisas que ele requer de nós, porque isso trará uma vida melhor para nós e para os que estão em nossa volta. Então é assim que a gente tem que se comportar, não em troca do galardão da vida boa, mas de acordo com a nossa própria salvação. Se a gente entende que a gente tem fé que já está sendo preparado um lugar para a gente por Deus, a gente vai fazer coisa boa e divulgar isso com outras pessoas. A gente vai compartilhar porque sabe que isso é bom. E tudo que é bom, tudo que Deus viu que era bom, ele passa para o segundo passo até construir as suas obras. E é assim que a gente tem feito agora e está fazendo. Deus deixou, Jesus deixou nós fazendo aqui, preparando a nossa própria obra, né? A fé sem obra é morte, a gente será julgado de acordo com as nossas obras. Então, por que não pregar, por que não passar para outras pessoas aquilo que a gente acredita que é bom? Valeu?